Meus prezados irmãos, que a paz de Cristo continue no nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre Paulo e seu amor pela igreja. Na lição número 10, é este o tema que vamos estudar em nossa escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, é o tema de todo este trimestre em nossa igreja para estudarmos e extrairmos lições preciosas para o nosso dia a dia. Porque o amor de Cristo nos constrange, escreveu este amado apóstolo em 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 14, na parte A. Em uma outra versão, esta mesma escritura foi traduzida assim: o amor de Cristo nos impulsiona. Ainda uma outra versão traduziu: o amor de Cristo nos domina. E ainda outra: o amor de Cristo controla a nossa vida. Aleluia! Que isto seja uma realidade. Paulo está, na verdade, fazendo uma declaração. Ele não está ordenando ou falando apenas de uma possibilidade, está declarando algo. O amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos domina ou nos controla. Porque o amor cristão é muito mais do que um sentimento. O amor bíblico, o amor proposto pela palavra de Deus, não se iguala, não se nivela absolutamente a paixões. Jamais. Paixão é muitíssimo diferente. Paixão quer satisfazer-se a si mesmo, amor quer dar-se, satisfazer a pessoa ou o objeto amado, cuidar, zelo. Amor bíblico é o amor sacrificial para com a pessoa amada. E quando vemos e falamos do assunto amor pela igreja, é importante nos lembrar que lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, escreveu o seguinte: aquele que ama a Deus deve também amar aqueles que por ele é gerado. Esse versículo parece que não é muito bem entendido por alguém, mas na verdade João está dizendo claramente ali: se você diz que ama a Deus, é filho de Deus, vive para ele, é crente em Jesus, espera morar no céu um dia, precisa amar os seus irmãos que igualmente foram gerados pelo Pai, pelo mesmo Pai. Afinal, é por isso que nos chamamos de irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo, quando amava, quando demonstrava este amor para com a igreja, ele estava simplesmente reproduzindo o amor de Deus para os perdidos, para aqueles que ainda não eram crentes, mas também para os salvos em Jesus Cristo. Glória a Deus. O texto dele, Paulo, nas cartas que escreveu, por exemplo, aos Tessalonicenses, que é uma dos belos escritos e provavelmente os primeiros escritos do Novo Testamento. Alguns datam essa carta mais ou menos pelos idos de 50 a 51 depois de Cristo, por consequentemente um escrito antes dos evangelhos, antes das demais epístolas também. Então ele diz assim, lá na introdução desta primeira carta, se identifica junto com Paulo, com o Silvano e o Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça, paz, vos sejam, tenhais do nosso Pai, diz ele, e do Senhor Jesus. Sempre damos graças a Deus, diz ele, por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar. Aí ele fala de três coisas importantíssimas que havia naquela igreja, nova igreja, afinal de contas, Paulo passou apenas 3 sábados lá, que consta em Atos capítulo 17, pregando a palavra de Deus. Com esse tempo ele instituiu uma igreja, deixou a igreja funcional, naturalmente com obreiros locais, e seguiu a sua viagem missionária. Mas agora ele está escrevendo essa carta, e veja o verso 3 elogiando esta igreja. Lembrando-nos, diz ele, sem cessar, da obra da vossa fé, é uma realidade, a operosidade da vossa fé, as ações da fé, ou seja, eles tinham uma fé não estática, não parada, mas uma fé dinâmica. Aliás, verdadeira fé bíblica é uma fé dinâmica. E aqui está este exemplo da igreja de Tessalônica. Ainda outra coisa, do trabalho do amor, ou das ações amorosas de vocês.
e a gente só pode demonstrar amor para com os outros, embora precisemos também nos amar a nós mesmos, mas aqui o fato é que eles demonstravam este amor para com os demais irmãos em Cristo e provavelmente porque aprenderam com Paulo em relação aos pecadores também, que, por sua vez, deriva, né, da orientação de Cristo Jesus, que disse que é para amarmos até os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não é para fazer como já cantamos aí um tempo atrás, né? Se me persegue, serão perseguidos. Não, se me persegue, serão objetivos da minha oração. É o que Jesus escreveu lá no Sermão do Monte. Melhor, não escreveu, ele falou e o Mateus registrou lá no seu livro. Então, o trabalho do amor, porque é este trabalho realizado em amor e por amor, que não espera nada em troca, que é sacrificial, é este tipo de amor que vai redundar um dia, inclusive, em galardão. No tribunal de Cristo, todos nós devemos lembrar e saber que as obras serão julgadas, é verdade, mas aquelas feitas em amor terão uma premiação, vamos dizer assim, usando um termo bem humano. E não é tanto o volume de obras, costumo eu dizer, que serão julgados, mas sim a motivação interna pela qual eu fiz o que fiz durante toda a jornada de vida que Deus me permitiu aqui na Terra. Então, o trabalho do amor daqueles novos crentes de Tessalônica são elogiados pelo apóstolo Paulo em todo este primeiro capítulo da carta que escreveu a eles. E uma terceira coisa ainda ele elogia aqui, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então, além de ter uma fé verdadeira, uma fé que trabalha, uma fé dinâmica, esta fé os levava ao amor verdadeiro. Não tem como dissociar para o crente a fé e o amor. A fé atua pelo amor, o amor regulamenta as atitudes de fé. Consequentemente, o trabalho do amor, as ações amorosas hão de redundar em benefício para a igreja, benefício para o pecador, glória para o nome de Deus e um dia, finalmente, também galardões para aqueles crentes que assim fizerem fielmente. Aleluia! 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3. Tudo isto, aleluia, deu a estes irmãos e a todos aqueles que de igual forma vivem nessa dinâmica de fé, amor e esperança, deu-lhes a paciência necessária para aguardar, porque quando falamos de esperança, estamos apontando para o futuro. Na verdade, coisas que ainda não se realizaram, e esperamos confiante. Aleluia. Não tem como separar essas três grandes virtudes que Paulo também menciona lá na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, quando ele diz que as três coisas permanecem hoje, mas que das três, o maior é o amor. Ele fala da fé, da esperança e do amor. Então, paciência nas lutas, nas provas, nas perdas que haverá durante a jornada, mas sempre com os olhos no futuro, com os olhos na eternidade, na esperança proposta por Deus, que, como o autor da carta aos Hebreus bem colocou lá em Hebreus capítulo 6, 18 e 19, ele compara a esperança como uma âncora firme. Precisamos estar devidamente ancorados na esperança firmada em Cristo Jesus. O local onde vamos lançar a âncora da nossa esperança, diz o autor da carta aos Hebreus, é o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais sagrado, mais íntimo da presença de Deus, que certamente em todo o universo, em todos os tempos, é o lugar mais seguro para se colocar uma âncora, lançar a âncora da esperança. E você que me vê e me ouve agora, como está a sua fé? Como está o seu amor e a sua perseverança na esperança? Melhor, a paciência, aleluia, na esperança. Há quem entenda que paciência e esperança são a mesma coisa, mas não é, não. Perseverar é continuar com a esperança, persistir apesar das negativas da vida, das agruras da jornada e assim por diante, das intempéries, dos desconfortos, das irritações e tudo mais. Continuaremos, sim, como estes crentes da Tessalônica, tendo paciência na esperança.
que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabendo, amados irmãos, diz ele ainda na sequência do texto, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, vocês estão eleitos, aceitaram a Cristo, são declarados agora eleitos. Eleitos para quê? Para o céu, para a glória, para a eternidade. Não simplesmente para adquirir ou possuir ou tomar posse de bênçãos materiais aqui e agora. Não, mas para a eternidade, efetivamente. Isso lhes dá esta esperança e que precisa de paciência, porque ainda não há a plena realização dessa esperança. Porque aquilo que se espera, o próprio Paulo vai dizer em outro texto, não é esperança. Já se realizou, deixamos de esperar. Esperamos aquilo que ainda não temos, aquilo que acreditamos que irá se concretizar na nossa vida, na vida da igreja a qual pertencemos. Que Deus, Cristo Jesus, te fortaleça, nos fortaleça, para que, tal como estes crentes da Tessalônica, sejamos um dia galardoados, porque efetivamente aqui, enquanto na jornada da fé por este mundo, aleluia, demonstremos fé operosa, ou seja, a operosidade da vossa fé, como diz outra versão, ou a obra da vossa fé, o trabalho de amor, amor verdadeiro, que não espera nada em troca. Diferente, portanto, da paixão, não custa repetir, o amor não espera algo em troca. A paixão quer sempre satisfazer o apaixonado, mas o amor, não, ele quer satisfazer a pessoa amada, o alvo do seu amor verdadeiro. Então, quem ama realmente se entrega, se sacrifica. É o que João 3,16 nos diz. Deus amou e deu. Aleluia. Não diz que Deus amou e exigiu alguma coisa, mas deu voluntariamente, por sua graça infinita, deu o que de melhor ele possuía e tinha, que era o seu Filho amado no céu, para nos salvar. Glória a Deus. E esse é o nosso exemplo. Ele continua dizendo, porque no nosso evangelho, o nosso evangelho não foi até vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Aqui, agora ele está falando do amor dele, Paulo, o apóstolo, o pai espiritual deles, por eles, amor por vós. E o verso 6, e vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo também. Vocês se fizeram, diz Paulo, nossos imitadores. Ele fala em vários outros textos, aconselha, até exorta, que os crentes realmente imitem ele, andem nas suas pisadas, porque ele está fazendo isso em relação a Cristo. Aos Coríntios, capítulo 11, na primeira carta, ele escreveu exatamente isso. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, e aqui ele está testemunhando que estes crentes de Tessalônica, apesar do pouco tempo de fé e das muitas provas e lutas, eles realmente estavam imitando a Paulo, especificamente agora aqui, nesses 3 itens, na fé, no amor e na paciência esperançosa. Aleluia! De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e também da Acaia, 2 grandes regiões do Império Romano de então, 2 províncias muito grandes, e aqui a Tessalônica era a capital, uma das capitais ou uma das principais cidades da Macedônia. A Caia, do outro lado, tem Corinto como a principal cidade por lá. Então a fé desses queridos irmãos, o amor demonstrado por eles na prática, não apenas verbalizado, como temos muito hoje no mundo, esse amor apenas romântico, apenas novelesco. Não. Um amor prático, um amor que realmente se dá, se entrega. É o que também João vai exortar na sua primeira carta, quando diz: amemos não apenas de boca, de palavras, mas de ato, de realidade. Tiago também exorta os crentes a viverem esta realidade prática do amor cristão. Então, ele está repetindo, falando em vários textos aqui, que aqueles crentes novos deram exemplo para toda a Acaia e toda a Macedônia. Verso 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Testemunho brilhante daqueles queridos irmãos em relação à fé, ao amor e à esperança. Porque eles mesmos, Paulo continua elogiando eles, anunciam de nós
qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma radical mudança houve na vida daqueles crentes, daquelas pessoas que aceitaram a Cristo em Tessalônica, tornando-se esse exemplo de amor, de fé e também de paciência. E esperar dos céus, continua ele terminando o capítulo, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui ele está apontando escatologicamente para o tempo quando Jesus voltará para buscar os seus. Aleluia! E a igreja de Tessalônica está brilhantemente dando este testemunho. O amor de Paulo, então, pela igreja fica patente nesta primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Ele fala do amor dele como pai, não só nesta carta aqui, mas também em 1 Coríntios, capítulo 4, por exemplo, verso 15, aos Gálatas, ele fala também desse tipo de amor, mas há um texto maravilhoso em que ele se compara em cuidado que tem para os crentes de Tessalônica, nessa mesma carta, como uma ama ou como uma mãe que cuida dos filhos. Está lá na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e 7, que diz: e não busquemos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos para com vós, fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Amor como de pai, amor como de mãe que cuida dos filhos e não quer vê-los sofrendo absolutamente. Esse é o tipo de amor que Paulo demonstrava para com a igreja. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Então ele dá o exemplo e diz a eles: vocês estão nos imitando. Glória a Deus por isso. Então as coisas boas realmente devem ser copiadas, reproduzidas em nossa vida também. Aqui está o exemplo de Paulo. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Neste tempo, quando muitas pessoas estão desprezando a igreja local, a congregação, e dizendo que isto é desnecessário, na verdade é necessário sim. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, especialmente, tem lá um texto muito bom que você que entrou por este caminho deve ler com cuidado, tá? A Bíblia diz que todos os que criam, ou que exerciam fé em Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão, viviam aquela realidade. Estar junto naquele tempo era estar fisicamente junto. Hoje se pode acompanhar uma reunião à distância, via as redes sociais, etc. Mas não é a mesma coisa, como temos visto durante a pandemia toda. Então, valorize a igreja local. Paulo fazia isto em todos os momentos, e também a igreja primitiva. O autor da carta aos Hebreus, não custa lembrar, disse que era para, quanto mais nos aproximássemos da volta de Cristo, era para cuidar com este quesito da igreja local. Não deixemos de congregar-nos, diz ele lá em 10:25 da carta aos Hebreus. Como é costume de alguns, tá? Já havia alguns que não gostavam de congregar, mas a exortação bíblica é para você congregar, tá bom, meu querido? Tá? O amor e a fé na igreja. Já vimos que aqueles irmãos era um exemplo tanto de fé quanto de amor também. Amor é uma palavra predominantemente presente nas cartas de Paulo, mas a fé também. Fé e amor, no ensino de Paulo, são duas virtudes que se combinam e são inseparáveis. A fé que atua pelo amor, verdadeiramente, são vinculadas, não tem como separar. Que sejamos esta realidade, que tenhamos esta realidade em nossa vida e em nossa congregação também. A dimensão prática do amor na igreja, como já dissemos, é porque o amor precisa ser realmente praticado para que tenha efetiva ação. Certo, amados? Não é apenas verbalizar frases bonitas de amor, mas é levá-lo ao nível da prática. É isso que a Bíblia Sagrada ensina, sem dúvida. E as 3 virtudes que a igreja cristã, a igreja de Cristo lá em Tessalônica demonstrava, como já falamos, estão lá no versículo 3, são elas a virtude chamada fé, a virtude chamada amor e a virtude chamada esperança. E Paulo mesmo vai então repetindo, nós dizemos que a fé, o amor e a esperança são as 3 virtudes atuais, mas o amor é maior porque vai
perdurar por toda a eternidade. Quando chegarmos no céu, não precisaremos mais da esperança, porque tudo já se realizou. A fé, igualmente, não mais precisaremos, porque a fé é o que vê o invisível. Quando nós, então, tomarmos posse definitivamente do galardão, da vida eterna e tudo se realizar, igualmente não precisaremos mais de fé lá no céu. Mas o amor vai continuar. Por quê? Porque Deus é amor. É tão fácil responder isso. Né? Deus nunca vai se acabar, nunca vai deixar de existir. Então, o amor perdura para sempre. Esta lição nos ensina, amados, que devemos amar a igreja em que congregamos, em que vivemos, onde somos nutridos também. Então, amemos mais uns aos outros. Voltando ao texto de João, ele diz: aquele que ama a Deus deve também amar aqueles que por Deus são gerados, ou seja, os nossos irmãos em Cristo. E foi Cristo Jesus que disse que nós devemos nos amar uns aos outros. Se isso acontecer, nós teremos o testemunho da verdade de um cristão verdadeiro. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus efetivou o lava-pés, por exemplo, que você conhece muito bem, e, enfim, lá no versículo 34, ele diz o seguinte: meus amados irmãos em Cristo, para encerrarmos essa rápida meditação, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos ameis, vos ameis. E se vós vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois meus discípulos. A marca registrada do cristão realmente é o amor, não é outra coisa não. Se nós nos amarmos verdadeiramente, sem segundas intenções, mas o amor sacrificial, o amor que se dá, amor que se entrega a Cristo e aos demais e à igreja também, o mundo vai ser mais facilmente alcançado para Cristo através dos nossos atos. Amor prático é o que precisamos ter. Em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo torne real esta mensagem em nosso coração. Amém.